Bom dia, meu Olá, nome é Roberto Antônio de Oliveira, e Leila Rocha de Oliveira. ambos trabalhadores do Centro de Estudos Espíritas aqui da cidade de Olambra. Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Isso, bem lembrado, Leila, Allan obrigado. Kardec. E E o olha, nosso Kardec ali aparecendo. agora fica com a Leila, né, Leila? O seu Mas vamos pontapé inicial. aproveitar para dar bom dia. Já deu bom dia a todos que aqui se encontram. Cumprimentei, mas aí eu cumprimento e você cumprimenta Como também, por que não? nós estamos essa semana no nosso Café com o Evangelho falando sobre Cairbar de Souza Schuttel. Nós temos presença hoje, Leila, já que você falou nos convidados, o Tony lá da Bahia, Da né? Bahia, olha que beleza, De São Tony. Felipe. Seja bem-vindo, um abraço para Mara. Podemos tomar suco, leite, café, chá, comer uma fruta. O importante é estarmos juntos. Um abraço para a Eudócia, para o Pedro, para todos que compartilham conosco, os amigos dos dois planos da vida. Que o nosso Café com o Evangelho é um momento que nós procuramos nos ligar à espiritualidade, essa mensagem do Cristo, à luz da doutrina espírita. E nós estamos falando sobre o Cairbar. Nós vimos aqui o Cairbar, nasceu dia 22 de setembro de 1868 no Rio de Janeiro, mas ele depois veio para o interior de São Paulo, foi para Matão, que na época era apenas uma vila. Ele foi aquele que impulsionou aquela pequena vila a se tornar o município de Araraquara e depois se tornar uma cidade, quando ele passou a ser o primeiro prefeito da cidade durante 2 mandatos. Mas voltando, a gente vai e volta um pouco no tempo para ir relembrando, porque uma coisa que começou a incomodá-lo muito, ele que era católico, foi de começar a sonhar frequentemente com os pais, e ele procura o padre, e o padre não dá a ele uma resposta consistente. Mas amigos que eram espíritas levam ele para aquelas reuniões espíritas feitas no próprio lar, era naquela época muito usual, e a primeira reunião mediúnica que ele participa, um dos espíritos que ali se manifesta é Dom Pedro II se manifesta nessa reunião. Nós vimos que ele estudou muito, ele inclusive, além de estudar, aprofundar os conhecimentos do espiritismo, ele funda um centro espírita em Matão, ele funda uma editora onde ele começa a publicar os jornais, o Clarim. 25 anos depois, ele funda uma revista internacional de espiritismo. Mas ele era assim, uma pessoa que trabalhava sempre em benefício dos demais. Ele, inclusive, foi quem construiu com seus próprios recursos a Câmara de Matão. Câmara Municipal de Matão, olha aí um presentão, né, para a cidade, então, dos próprios recursos. Com seus próprios recursos. E ele abriu a primeira farmácia em Matão, como nós dissemos, mas aquela farmácia era mais para ele ajudar. Ele fazia muitos remédios e gratuitamente ele dava. Lembra muito Bezerra de Menezes, que os espíritos iluminados são assim. Eles vêm para fazer a diferença, a grande diferença. Mas eu havia prometido ontem que nós iríamos dizer hoje por que ele é chamado, considerado o bandeirante do espiritismo. Por quê? Porque, na realidade, o que é um bandeirante? A gente estudou isso lá nas nossas aulas de história. O bandeirante era aquele que era um desbravador. Ele ia desbravando para poder conhecer as novas terras que era o Brasil, recém-descoberto, e foram os bandeirantes adentrando. E Cairbar, ele é chamado também o bandeirante do espiritismo por isso. Numa época muito difícil, ele começa a desbravar, levar o espiritismo a vários lugares, inclusive uma revista internacional, jornal,
que teve publicação, e naquela época era uma coisa assim fenomenal, 40 mil exemplares do jornal. Então ele era um trabalhador incansável, de todas as maneiras, tanto trabalhando para auxiliar aquela comunidade mais carente, mas também divulgando o espiritismo. Na casa dele, ele mandou construir nos fundos assim da casa, tipo uma cobertura com uma mesa grande, e ali ele colocava alimentos, café, pão, para que as pessoas chegassem ali e pudessem se alimentar. Então, Que interessante, né, Leila? É um aspecto humanístico e tem, aí já podemos ver um simbolismo, né, da chamada mesa, né, da ceia pascal, né, de Jesus e seus discípulos. E ele acolhia muitos, porque ainda hoje temos ainda muito ainda a trabalhar para mitigar a fome, colocar pão na mesa de muitos lares no mundo. Mas naquela época era mais escasso ainda, os meios de produção eram muito artesanais, né? Com certeza. Não tinha a agricultura pujante que temos hoje, né? Com as possibilidades de rentabilidade, né? De produtividade. Mas voltei, Leila, quando você falou aí no Bandeirando do Espiritismo, o título é apropriado. Né? Eu queria falar um pouquinho mais com relação que a vida dele foi de muito trabalho, mas não foi fácil, ele sofreu perseguições. Apesar de todo o trabalho que ele realizou na cidade, apesar de toda a caridade, tudo que ele fazia de bom, quando ele funda o centro, não foi assim, todos viram aquilo com os olhos de amor, não. O padre da cidade ficou muito incomodado. Então, o que o padre fez? Ele começou a fazer uma campanha para que ninguém entrasse na farmácia dele, para que todo mundo boicotasse a farmácia. Uma semelhança, né, com o que aconteceu com alguém lá em Sacramento, Minas Gerais. O Eurípides, né? Ocorreu também. E ele também, o padre, faz uma campanha para fechar o centro. Fechar aquele centro espírita que havia sido fundado, que inclusive o nome atual mudou, mas era Amantes da Pobreza. E o padre procura o delegado para tentar conseguir o seu intento. Mas Eurípides era um homem muito culto, muito inteligente, nós vimos isso aqui, havia sido prefeito, e ele não se intimida. Ele vai para a praça pública e faz ali um discurso se baseando na Constituição de 1891. Logicamente... A primeira Constituição da República. E ali na Constituição falava da liberdade religiosa, enfim, eu sei que ele se baseia o seu discurso embasado na Constituição, faz um discurso. Muitas pessoas ali escutam, entendem, compreendem, veem que havia direito de ter essa liberdade. Como nós vimos ontem com relação ao delegado, posteriormente, foi eu acho que em 1831, que ele vai, dia de finados, com cerca de uns 5 mil exemplares para distribuir na porta do cemitério, e o delegado arrecada todos aqueles jornais e não permite. Só que o que aconteceu? A imprensa divulga, o povo sabe, criou mais interesse ainda de conhecer o Espiritismo. Mas tem um fato também, na época de Getúlio Vargas, como verdade, presidente. com o Estado Novo, né? Gostaria de falar sobre esse episódio, Roberto? Então, veja bem, aí o Carbá, ele se defendeu e defendeu o Espiritismo, né? Porque aquele negócio, pisasse nos calos dele, não tinha problema nenhum, mas agrediu o revelador, a doutrina da consolação, ou seja, o Espiritismo. Aí ele ia à luta, né? E o trator saía em campo, mas não com a força física, era a força do verbo, do conhecimento, da argumentação, e ele, pela cultura dele, não somente o entendimento das mensagens do Evangelho, mas também pelos seus arroubos. Ele era muito bom de palanque, né? Embora não tenha se dedicado à política, provocado que foi. Mas voltando então
ao episódio que envolveu o então presidente, o Getúlio Vargas. Então ele proíbe que todas as casas espíritas no Brasil funcionassem. Todas. Lógico, Matão não ficou de fora. Ele queria fechar todas as casas. Porque ele estava alinhado com o clero, que ele buscava então. Era um governo populista, buscava popularidade. E qual era a religião majoritária? O catolicismo. Então fazer o jogo deles. Entretanto, ocorreu um fato inédito. Através de um artigo publicado na Revista Internacional do Espiritismo, ninguém mais, ninguém menos do que Ernesto Bozano, ele viu um artigo nesta revista e, relacionando-se com o Carvalho Schutel, manda para ele um cartão. E aí, envolvendo ele em muitos elogios, um artigo muito profícuo, muito bom, só capaz de produzi-lo aquele que tivesse realmente conhecimento do espiritismo, das suas relações com a espiritualidade e tal. Pois bem, neste momento, Getúlio que tem que botar as coisas nos devidos lugares. Ele, independente de qualquer julgamento, o que ele tenha feito ou deixado de fazer, mas ele era uma pessoa culta. E ele conhecia Ernesto Bozano. E era um admirador dele. Um admirador mesmo. Que era um grande cientista, né? E aí, ao saber disso, ou por intuição, ou porque alguém tinha declarado, eu falei assim, olha, então vou mandar um cartão que veio para as minhas mãos através do Ernesto Bozano e vou encaminhá-lo para Getúlio. E chegou à mão de Getúlio esse cartão. E aí o Getúlio falou, caramba, então um homem culto, um homem de ciência como este que eu tenho, pelo qual eu tenho maior respeito. Respeitado no mundo inteiro. E apreço no mundo inteiro, no mundo científico. Então, se ele é simpático ao espiritismo, tem que ter alguma coisa que eu não conheço do espiritismo, e provavelmente aí ele passou a ter referências melhores. E o que ocorre? Leila? Aí ele desiste, né, do intento dele. Suspende a proibição, né? Porque... Mas a gente vê como que a espiritualidade... O Estado Novo foi primeiro em 35, né, Leila? Essa data aí eu não lembro. Sim, porque não o lembro, não. Carvalho ainda estava entre nós, só fazer conexão. Sim. Carvalho desencarna em 38. Então, foi no primeiro governo de Getúlio, teve dois, né? Mas como que nós vemos que a espiritualidade atua e a gente nem se dá conta, porque quando houve esse fato que Getúlio iria proibir o funcionamento das casas espíritas, o Ernesto Bozano ele já era um estudioso do espiritismo, mas ele se depara com aquela situação. Ele escreve para o Cairbar, porque ele poderia simplesmente ter lido o artigo e ficar quieto. Manda aquele cartão. O Cairbar tem essa intuição de mandar o cartão para o presidente. O cartão chega na mão do presidente, que poderia não ter chegado. E, com tudo isso, o Getúlio desiste do seu desejo. Mas vamos aproveitar para mandar um abraço para Regina, um abraço para Cristiane, Leondina, Zilma, Iris Simões, Eudócia, Daniele, o Tony já falamos, Maras, Cristiana, Ângela, Rita Maria. Que bom, tantos amigos compartilhando do nosso café com o Evangelho, é uma alegria muito grande. Jacirene, Sandra, que bom, que bom. Bom dia para todo mundo. Mas o Cairbar, como nós dissemos, ele trabalhava, ele casou, mas não teve filhos, porque, em geral, esses missionários, eles vêm assim. A grande família é a família universal, é a família humana a quem eles se dedicam. E ele... sempre, todas as situações em benefício da cidade onde ele residia, ele sempre estava para frente, participando, colaborando, sendo um dos fundadores, sendo aquele que às vezes deu, como se diz, o pontapé inicial.
Então, ele foi um dos fundadores do Hospital de Caridade, olha, um hospital de caridade, ele foi um dos fundadores. Ele foi um dos fundadores também da Associação Comercial e Industrial. Mas tem um fato muito interessante, porque ele foi o presidente também da Sociedade São Vicente de Paula, que é uma sociedade católica. Sociedade Beneficente Católica. E ele foi o presidente. Nós vimos também, nos nossos cafés anteriores, São Vicente de Paula, a importância dele, participando como um espírito nobre, quando aqui estava reencarnado na Terra, e o Caibar foi o presidente da sociedade. Então, Caibar era assim, aquele trabalhador incansável, sempre buscando levar o benefício para as pessoas. E a partir do momento que ele começou a participar dessas reuniões mediúnicas, ele foi desenvolvendo a mediunidade, que ele não sabia que ele possuía. E ele possuía vários tipos de mediunidade. Mas a mediunidade assim, mais presente foi da psicografia. E isso auxiliou ele também, acredito eu, a ele ter assim, uma mediunidade de inspiração para trazer tantas obras, porque as obras que ele trouxe foram da própria lavra dele, mas provavelmente também com o auxílio dos benfeitores. Logicamente, nós sabemos que para o médium poder trazer um conteúdo profundo, ele precisa o quê, Roberta? Na verdade, ele precisa estar, em primeiro lugar, com um bom mentor. Mas não deixa também de ter a seu lado um companheiro ou uma companheira. Nós sabemos que o Chico ele teve muitos amigos, né? Falamos apropriadamente sobre alguns deles. Mas no caso do Schutel, ele teve a dona Maria Elvira da Silva Lima. Porque vocês imaginem, gente, por mais pequena que fosse a vila, pouco depois emancipada, convertida em cidade, por menor que fosse, então a demanda era grande, porque não era só pessoas ali da cidade que acorriam a obter os benefícios que a farmácia, como ficou conhecendo a farmácia dos pobres, né, mantidos por Caibar, não só, mas de outros lugares. Então a demanda era grande. Que lembra-se que o próprio Jesus, quando o tesoureiro, vamos ser chamado do seu colégio apostolar, observou a ele que um determinado frasco, né, com perfume raro, o nardo, teria sido despejado sobre ele, e ele, o próprio, isso aí quem faz é a Maria Madalena. Então, o Judas, né, que era o tesoureiro, né, Lei? Uhum. E ele diz assim: mestre, mas com isso aí nós poderíamos comprar muitas coisas para os pobres, né? E Jesus falou: ela está agora antecipando, que era um momento que apresentava-se, né? Estava próximo o momento a partir do mestre. E então a observação, e esse é o ponto que eu quero relatar. Ele diz assim: ela está a preparar-me. Agora, quanto aos pobres, vós sempre o tereis. Então passa-se muitos séculos e voltamos a Matão para reforçar o argumento. Entretanto, quantas vezes ele estava presente? Nem sempre. Mas aí quem o supria? A dona Mariquinha dele. Era como ela ficou conhecida na intimidade, né? A meiga, Exatamente. Maria Elvira da Silva Lima. Né? Nosso tempo já está se encerrando. Lembrando também, complementando, né, que a importância do médium para que ele possa também receber essas inspirações é desenvolver o seu lado intelectual, porque senão o espírito vem tentar transmitir a ele algo e ele não tem ainda condições de captar. Mas só para a gente encerrar, o Caibar, como geralmente os espíritos mais evoluídos, ele era um homem também adiante do seu tempo com relação aos preconceitos.
A sua esposa já havia sido noiva em Araraquara. Eles se conheceram em Araraquara. Itápolis. Itápolis, eu não Itápolis. lembro bem. Mas o noivado não deu certo e os pais acabaram até expulsando ela de casa, porque naquela época foi muito vergonhoso aquele noivado não ter ido adiante. E eles se conhecem, começam a ter um relacionamento, mas o Cairbá, sem nenhum tipo de preconceito, casa-se com ela, coisa que para aquela época também era um fato inédito, porque, afinal de contas, entre aspas, ela já era uma mulher marcada, mas ele não se importa com aquilo e desposa a Maria, como disse o Roberto, Dona Mariquinha, e tem uma vida plena, os dois trabalhando Incansavelmente. juntos, né? E nós percebemos aí os espíritos nobres, como Jesus, que os fariseus apontavam: nossa, olha, ele se dá com cobradores de impostos, com mulheres de má vida. Mas Jesus não estava preocupado com isso, porque todos somos filhos de Deus. E Jesus, ele tinha o objetivo o quê? De auxiliar, de consolar, de iluminar e não de julgar. Mas amanhã nós vamos continuar essa história, ainda temos muito para contar, temos falar também de Alvorada Nova, que é a colônia espiritual, onde atualmente o Cairbá é o governador daquela colônia. Então, não deixe amanhã de estar aqui novamente às 10 horas da manhã conosco. Hoje à noite, hoje é quarta-feira, temos o nosso curso do Espiritismo às 20 horas. Após o curso, nós temos, como temos feito todas as noites, a nossa vibração, irradiação, a magnetização das águas e o passe magnético espiritual à distância. Estejam presentes, compartilhem. Quem ainda não conhece os nossos canais do YouTube, do Telegram, entrem lá, se inscrevam, deem um joinha, compartilhem. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Então, até lá, um dia abençoado para todos vocês. Mais alguém para a gente mandar um abraço? Deixa eu ver, passou rápido. Oi, Fátima, Janete, Fátima, que bom. Então é isso, gente. Um beijo no coração de todos vocês. Saúde e paz. E nosso até amanhã. Com a graça de Deus, formulando votos para que todos vocês tenham um excelente dia, pleno de paz e saúde.